Olá, bem-vindo ao Entre Nós. Mesmo com toda a mudança de mentalidades que queremos ter acontecido em relação à igualdade de género, há áreas em que os clichés teimam em confirmar-se. Mas nada disto interessou uma menina para quem as modalidades de rugby e halterofilismo pareceram ser uma escolha natural de quem não queria parecer-se com ninguém. Diz que se tornou uma líder, alguém que tem a noção de que abrir caminho é por vezes muito cansativo. Mas nunca tanto que faça a primeira mulher num cargo de direção da Federação Portuguesa de Futebol esmorecer no seu intuito de ser um exemplo para muitas meninas em Portugal e não só. Mónica Jorge está no Entre Nós de hoje. Olá, Mónica. Olá. Bem-vinda. Obrigada. Então vamos falar sobre este percurso que tem sido este seu amor pelo futebol, porque, pelo que eu ouvi noutras entrevistas que deu, aquilo que a tem guiado tem sido isso mesmo. O futebol foi um amor que ganhou muito cedo, não é? Sim. Através do seu pai, mas antes mesmo das idas aos Jogos da Académica, eu li que na aldeia da Corujeira faziam jogos de 3 contra 3 com os seus primos. Era verdade, eu tinha mais primos que primas, não é? E os primos, é natural que não passava em casa, era muito aborrecido ficar em casa. Eu tinha uma irmã mais nova, portanto, ainda 4 anos mais nova, não puxava por mim. Claro. Então, as brincadeiras preferidas eram com os primos. Então, felizmente, tive a sorte de crescer numa aldeia onde naturalmente podia conviver com a natureza, portanto, e tenho muitas saudades disso. Mesmo ali, juntinho ao Rio Mondego, portanto, é das coisas que mais tenho saudades, ainda com o rio ainda limpo, portanto, só uma vida saudável. E a brincadeira preferida era o futebol, portanto, eu de qualquer forma tinha-me de interagir no grupo para poder acompanhar os passos da trupe, como eu dizia. E então, pronto, lá começou o bichinho pelo futebol já desde pequenina. Entretanto, depois o meu pai tinha tal paixão pela académica, era sócio na altura, depois deixou de ser. E como eu não tinha rapazes na família, então agarrava em mim e levava-me a ver os jogos da académica, portanto, aquela massa associativa, da Briosa. E acabei por começar a gostar daqueles ambientes. Primeiro eu ia pelas povides e para comer, achava engraçado. Portanto, Com que idade estamos a falar? Estamos a falar dos 4, 5 anos, muito pequenina nova. mesmo. Sim, 5, 6, 7, durante uns aninhos A sua mãe achava tudo isso bem? Nunca se... Não, quer dizer, era da forma que eu também saía de casa um bocadinho e ela ficava mais descansada, não é? Para outras lides. Agora, eu adorava, porque lá está, ia comer os meus povidezinhos e os meus tramós e aquelas coisas. E depois acabei por ir gostando do jogo, observando, vendo, conseguindo identificar que era o avançado, o defesa. Pois. A paixão depois nasceu um bocadinho por interação com os primos e por também conviver com a paixão do meu pai, que era o futebol também. Porque segundo ouvi, ficava sentada numa bancada que estava cheia daqueles adeptos mais... Sim, nós ficávamos na bancada que era a principal, pronto, a bancada da Briosa, que tinha os sócios mais ferrenhos, então, e a Briosa ainda é conhecida um bocadinho por isso, não é? Académica. E era um ambiente fantástico, aquele ambiente com fatos de Coimbra ao intervalo, portanto, capas negras, era uma coisa que eu adoro e continuo a gostar muito. E pronto, é sempre um ambiente muito especial, nós pequeninas ou pequeninos convivemos muito especificamente. Tornou-se ali naquele momento pai-filha também se calhar muito... Que sim, foi uma ligação porque não havia rapaz e eu era, como ele sabia que era um bocadinho a rapazada, e era um bocadinho a rapazada nessa altura, pronto, ela gosta, eu levo, ela vai comigo, faz-me companhia, não tem filho, leva a filha mais velha, portanto... E os seus primos nunca entraram numa... tu és menina, o que é que estás aqui a fazer a querer jogar connosco, não? Nessas idades não é muito normal. Se eu tiver na altura acho que ainda tinha mais jeito do que depois quando fui mais velha. Ah, sim? Acho que sim. Depois perdi o jeito, mas é muito natural quando os meninos têm outras raparigas que jogam tão bem como eles e depois não há muita diferença ainda naquelas idades 5, 6, 7, 8 anos. O desenvolvimento ainda não é só tão mais tarde, a partir dos 12, 13, é que há uma grande diferença. E aí, como ainda não há muita diferença, quando elas têm qualidade, juntam-se ao grupo. O que interessa é jogar. Pronto. E então nós fazíamos aquelas ruazinhas, ainda era de pedra, lembro perfeitamente que ainda era de pedra, calçada, tipo calçada. A rua era estreitinha, portanto, passavam os carros ou não, a gente metia as 2 pedrinhas e fazíamos tabelas e tudo com as casas, não é? E jogávamos 3 para 3, uma coisa assim. Isso é engraçado porque apesar da distância em anos que separam a Mónica do saudoso Artur Agostinho, a experiência que ele nos contou aqui de ter a crescer em Lisboa, era essa mesmo, jogarem na rua, fazerem essas marcas, o que já não acontece, e ultimamente já nem nas aldeias isso costuma acontecer. Pois, é uma tristeza, eu costumo
Meus avós ainda são de lá, portanto, eu tenho o meu cão por lá, eu tenho um cão que Sim? fica com a minha avó, e porque não tenho hipótese de ter no apartamento. É grande? E tenho pena. Sim, é um husky, portanto, é muito complicado ter no apartamento. E eu todos os fins de semana, quando posso, vou buscá-lo, vou passear, portanto, fica ao ar livre como ele gosta, e todas as vezes ainda faço aquilo a pé. E quando o vou levar, dá-me uma tristeza enorme, porque ao fim da tarde era quando aquela rua estava cheia de miúdos a brincar, e agora a rua está vazia. As pessoas, isso começa a desaparecer, já não só das cidades, mas também nas aldeias, Claro. dá uma tristeza. E eu começo a lembrar-me dos bons tempos que nós passávamos ali, que eu passava mais tempo na rua que propriamente dentro de casa. E a minha mãe só me vinha chamar para jantar. Mais saudável que isso não há, não é? Não há. E eu tenho muitas saudades e tenho pena de algumas crianças não poderem viver isso mesmo. É verdade, essa desertificação e o próprio envelhecimento da população, sim, não é? sim. Tenho Uma alguma coisa pena. aliada à outra acaba por mudar muito a tal paisagem humana, Sim. que é aquela que nós É fundamental. avaliamos, ou melhor, valorizamos mais. Eu tenho aqui que, depois, entretanto, ao crescer, os jogos de futebol ficaram um bocadinho para trás e foi-se Sim. experimentando outras coisas. Desportos sempre menos óbvios para as raparigas, pelo que vi. E depois veio da altura que qualquer coisa que os meus filhos faziam, eu tinha que ir atrás. E Portanto, atrás isto deles, subir uma claro. árvore, eu lembro-me de ter passado o Rio Mondego de um lado ao outro. E na altura era muito perigoso. Havia gente que ficava e eles passavam, havia uma zona que passavam, se eles passavam eu também passo. E portanto na altura eu não sabia nadar, portanto. Então pois às vezes começo-me a lembrar, eu meti-me em cada coisa, não sei como é que aqui estou. Mas tudo o que eles faziam para mim era um desafio também. Então nasceu sempre essa parte de ultrapassar os obstáculos, o desafio. E então comecei-me a interessar por desportos que normalmente não eram bailarinas ou não era voleibol, era qualquer coisa que seja diferente. E então, na altura, eu lembro-me que ainda fui para o atletismo, fiz lançamento de disco, andava ali um bocadinho à procura também. Lançamento de disco. Não tem nada a ver. Eu sou baixinha, portanto não tem nada a ver. Mas experimentou, mas pelo menos. experimentei, andei lá a lançar. Não era aquilo. Aprendi a técnica e Pronto. andei para lá. Depois, E o rugby? O rugby foi muito giro. Eu já fazia halterofilia, depois quando fui para o rugby. sim, A académica sim. tinha uma equipa feminina de rugby. Na altura tinha, e tem ali a faculdade de desporto ao lado. E elas formaram na altura, com algumas meninas da faculdade, formámos ali a equipa de rugby. E eu precisava além da halterofilia, que é mais trabalho de pesos, e eu precisava de outra coisa, de correr. E na altura, não sei se foi uma fase em que eu parei do futsal também, que jogava. E então decidi ir experimentar rugby. Adorei. Só o facto de conseguir agarrar na bola, escorrer pela relva, piso molhado, adorei. Era uma sensação de liberdade, uma coisa que eu, assim, foi fantástico. E depois continuei uns tempos ainda, andava sempre com umas novas negras. Imagina o rugby. Ao mesmo tempo. Mas éramos era só meninas, portanto, Sim, eram claro. uma data de raparigas. Mas as raparigas, pelo que eu vi, não são nada meiguinhas quando Não. se metem a jogar essas coisas. Não há cá... Às vezes até podem ser bem piores. Bem piores. Mas normalmente é um desporto viril, mas às vezes com mais fair play do que se julga. É? Às vezes, eu que joguei rugby, joguei futsal e tenho o contacto do futebol de 11, há situações durinhas no rugby, mas depois no fim, o facto de respeitar o adversário como é que eu ia dizer, tem uma solidariedade maior que muitas vezes as pessoas do futebol. Porque entendem que o contacto físico é normal do rugby. Sim. É normal. Sim, sim. Portanto, depois acaba o jogo e está tudo bem, cumprimenta-se a uma grande... E às vezes no futebol não é bem assim. Portanto, acho que fez-me bem passar por estas modalidades, porque eu assim fui experimentando e fui convivendo com algumas realidades e depois até posso comparar, não é? Isso tudo também ajuda-nos um bocadinho também a crescer. Claro. Voltando a essa parte, pronto, tentei experimentar alguns desportos. E a halterofilia, até eu tenho aqui que ganhou os campeonatos regionais e nacionais juvenis, ganhou os júniores, o título de campeã regional e individual Sim. absoluta. Sim, porque não cheguei a ser campeã nacional absoluta porque havia uma menina mais forte do que eu, portanto, e, na altura ganhou, mas fiquei como vice, acho que foi muito engraçado, porque eu andava à procura aquelas coisas de 15 anos a 6, a pessoa engorda, não é? Sim. E eu parei de crescer, eu era muito ativa. Como continuei baixinha, depois a tendência é continuar a comer muito, ainda somos muito ativas, chegar a casa, comer, e então comecei a largar um bocadinho para os lados.
E então pensei assim, vou procurar um ginásio. Na altura não havia agora a moda dos ginásios, portanto estamos a falar de há 15 anos atrás, ou mais. E não havia essa moda, e então eu fui para o estádio universitário, na zona ali de Coimbra, onde tem algumas modalidades que pertencem à Associação Académica. A Associação Académica tem algumas modalidades. E eu andei por... diziam que havia um ginásio, e eu fui por lá, fui procurar. Entretanto, devo ter perguntado, já não me lembro bem, e alguém me indicou a halterofilia. E havia um ginásio, mas não era aquele, era outro. Só que, entretanto, eu fui à halterofilia, comecei a conversar, se era um ginásio. Portanto, aquilo foi engraçado, comecei a ver. Não sei se na altura havia alguma rapariga, mas parece-me que não. Depois vieram depois de mim. E disseram, vem experimentar. E eu, está bem. Eu faço um exercíciozinho, é mais um que faço, e vou experimentar. Depois havia uma situação também complicada da minha família, o meu pai teve uma doença, portanto, um pouco grave, e era uma forma também, e acontece muito com muitos jovens, é uma forma de nós também nos abstrairmos um bocadinho. É um escapismo. É um escape. E eu preferia chegar às 9h30 à casa e não ter que conviver com aquela situação toda, e portanto tive que arranjar uma forma de depois das aulas, ter uma atividade para chegar o mais tarde possível a casa. E isso era verdade. E ajudou também. Daí essa dedicação que levou depois a progredir tanto dentro da modalidade, não é? Sim, entretanto, depois experimentei e achei isto engraçado. As pessoas pensam que é halterofilia, que é muito peso, mas tem mais de técnica que propriamente de peso. Porque tem o arranque e o arremesso e, portanto, muitas vezes para se levantar aquela barra com tanto peso, não é muito... obviamente tem que ter força, mas não é... força pura, tem um bocadinho também de técnica e de encaixe. Claro. E, portanto, continuei, eu era baixinha, tinha boa flexibilidade, na altura era ainda júnior, depois eu participei em algumas provas e o selecionador cubano, na altura que trabalhava da Federação Portuguesa de Halterofilia, viu-me, achava que eu tinha algumas, podia evoluir, entretanto fui para a Lapa, onde era a Federação, o sítio da Federação, ali na zona da Lapa, em Lisboa, e estive lá. Houve logo a proposta para eu ficar lá, para estudar e ficar em Lisboa, mas na altura era tudo muito cedo. Acabei só por fazer um estágio até durante as férias e agosto. Pronto, mas durante alguns aninhos andei por ali, experimentei o futsal, porque eu precisava sempre mais de qualquer coisa para me ocupar o tempo. Não voltou ao futebol enquanto adulta? Não, eu não joguei futebol, eu joguei sempre futsal. Pois, porque na zona onde eu morava... aqueles joguinhos sim, pronto, com os seus primos. Onde eu morava, sim, exatamente, de rua, mas nunca isso mais. era futebol de rua, Pois, não. Claro. Depois eu cheguei também. Futebol nunca jogou? Não, de relevado não, joguei sempre. Joguei na faculdade, cheguei a jogar, mas na área do treino. Mas nunca tive hipótese, porque na zona onde morava não havia hipótese de jogar futebol de 11, não havia equipas, portanto, e havia uma equipa na altura da União de Coimbra, mas era longe e eu não tinha possibilidades de me deslocar, então é por isso que nunca nem chegou, económicas. Para mim era um mistério estar a ler que tinha esta paixão toda e depois pensar, mas ela nunca chegou. Não, porque esse é o problema de algumas jogadoras, que na zona onde querem jogar futebol não têm a possibilidade de o fazer. Claro. E normalmente há sempre uma equipa de futsal por perto, porque é um pavilhão, é mais então, pequeno, acabam muitas vezes, e essa foi a minha opção, eu queria jogar a bola. Claro, não interessava como. E portanto fui jogar a bola. Só que saltava, era às vezes halterofilia, mas ia jogar futsal quando podia, portanto andava ali rugby, até aos meus 17, 18 anos, até que 17, 18, 19, até tive que entrar para a faculdade. Fui para a faculdade, pois. E aí larguei a halterofilia, aumentei um bocadinho de peso. Portanto, isso para si foi difícil de... Foi um bocadinho difícil de gerir, porque eu estava habituada a trabalhar, a treinar todos os dias. E ir para a faculdade também numa altura muito complicada também de familiar. De facto, em relação ao meu pai. Mas eu também queria sair de Coimbra. Queria a minha liberdade, a minha independência. Queria sair. Queria abrir horizontes. Queria abrir. Portanto, mas depois deixei de treinar e foi um bocadinho complicado. Aumentei muito peso. Foi aquele choque de mudança. Mas pronto, e entrei para o futebol. Foi aí que na altura eu na altura só entrei na segunda fase, porque na matemática era a coisa pior que eu podia imaginar. Era a sua cruz? Era a minha cruz. Eu números não sou expert não em números. Consigo. Mas licenciou-se em desporto de alto rendimento. Mas acabei por só concorrer naquela altura na segunda fase, que é tal em setembro, por causa da matemática que tinha corrido mal na primeira fase. E